dando continuidade nos exercícios. Nesse vídeo eu vou resolver os exercícios do 4 ao 7. E no quarto exercício, ele pergunta quais são os 3 produtos possíveis da redução com boro-hidreto de sódio. Então nós temos 2 grupos carbonílicos nesse composto, sendo aldeídos e cetonas, que são grupos que são reduzidos por boro-hidreto de sódio. Então no primeiro caso, a gente tem a redução do aldeído, lembrando que o par eletrônico advém da ligação HB. Agora nós formamos o nosso alcóxido, que será protonado por uma fonte de próton, qualquer uma. Vamos, nesse caso, colocar água. E assim nós formamos o nosso primeiro produto, que é a redução do aldeído. Aproveitando o mesmo desenho, os outros produtos serão só um momento. Os outros produtos serão a redução apenas da cetona, utilizando o mesmo mecanismo. Com isso nós vamos ter esse produto e, por fim, o nosso terceiro produto seria a redução tanto da cetona quanto do aldeído. Logo, no exercício 4, são esses 3 produtos. Um, a redução do aldeído, outra, a redução da cetona, e o outro produto, a redução de ambos os grupos. E com isso a gente terminou o exercício 4. No exercício 5, ele fala que a tricetona demonstrada abaixo é chamada de ninhidrina e é usada para a detecção de aminoácidos. Esse composto ele existe em solução aquosa como monohidrato. E qual dessas 3 cetonas será hidratada e por quê? Portanto, analisando essas 3 cetonas, primeiro nós temos uma molécula simétrica, então o resultado que nós encontrarmos nessa cetona é equivalente a essa. No primeiro caso, nós percebemos que esta cetona ela tem a possibilidade de dispersão de carga por efeito de ressonância. A dispersão de carga estabiliza o composto, ou seja, esse carbono carbonílico ele é muito menos reativo. O mesmo é válido para esse lado. Então, esse já seria um motivo da hidratação não ocorrer nessa carbonila. Mas, analisando agora a carbonila central, vemos que ela não possui efeito de ressonância, não há possibilidade de fazer a dispersão de carga. E, além disso, ela está sofrendo efeito indutivo tanto dessa carbonila quanto dessa carbonila e mais do oxigênio ligado diretamente ao seu carbono. Portanto, esse centro ele é muito mais eletrofílico e logo será ele que receberá o ataque nucleofílico do hidrato. Então, fazendo uma reação em meio básico ou ácido, mas nesse caso eu vou escolher o básico, nós temos a adição nucleofílica e já considerando seguida de protonação. E assim nós formamos o nosso hidrato. Então, recapitulando, nesta cetona não há possibilidade de monohidratação, uma vez que tem a possibilidade de dispersão de carga, o que diminui a eletrofilicidade desse centro. E
na carbonila central, nós temos efeitos indutivos das carbonilas adjacentes, que retira a densidade de carga negativa desse carbono, tornando ele muito mais eletrofílico, e além disso tem o oxigênio ligado diretamente a esse carbono, que torna ele ainda mais eletrofílico. Portanto, a hidratação vai ocorrer na carbonila central. E assim nós terminamos o exercício 5, agora vamos para o exercício 6. O exercício 6 fala o seguinte, que esta hidroxicetona não demonstra picos na região do espectro de infravermelho entre 1600 e 1800, mas apresenta uma absorção na faixa de 3000 a 3400. E no espectro de RMN de carbono 13, ela não possui um pico na região de 150, mas possui um pico na região de 110. E pede para a gente sugerir uma explicação. Então, juntando os dados, sabemos que entre 1600 e 1800, no espectro de infravermelho, é uma região característica de cetonas. Como não apresenta, quer dizer que a cetona, quer dizer que não há cetona. Mas ela apresenta na região de 3000 e 3400. Essa região é característica de hidroxila, grupos aminas, só que como nós não temos nenhum nitrogênio, então a gente considera que vai ser um grupo hidroxila. Portanto, há uma hidroxila. E como há um pico na região de 110 de carbono 13, essa região é característica de alcenos ou carbono ligado a 2 oxigênios. Então, juntando as informações e observando a nossa molécula, essa cetona, de alguma forma, ela deve sumir, vamos dizer assim. Uma das possibilidades seria a formação de um M-acetal, porque o M-acetal formado por esse composto será de 5 membros, e M-acetais de 5 e 6 membros são estáveis. Então, portanto, nós temos um ataque intramolecular, forçando uma ciclização, com isso nós temos uma transferência de prótons, formando o nosso M-acetal. Então vamos recapitular. Não há picos na região de 1600 a 1800 porque não há cetona. Veja que no produto final essa cetona ela foi reduzida e também há um pico na região de 3000 a 3400, característico de álcool, de hidroxila. Nós temos um pico em 110, que pode ser de alceno ou de um carbono ligado a 2 oxigênios, como nós vemos que na formação de M-acetal não tem um alceno. Então nos sobra carbono entre 2 oxigênios, aqui está. O M-acetal ele é um grupo característico no qual um carbono central tem um grupo OH e OR ligado a ele. É o que nós observamos aqui no produto desejado. Com isso, nós terminamos o exercício 6, e agora passando para o último exercício, ele fala que cada um desses compostos é um N-acetal e, portanto, formado a partir de um álcool e um composto carbonílico. Em cada caso, dê a estrutura dos materiais originais. No primeiro caso, nós temos um N-acetal cíclico. Então,
nós temos que quebrar a ligação do carbono M-acetal, ou seja, o carbono que possui um grupo OH e um grupo OR ligado a ele. Fazendo a quebra dessa ligação, nós vamos ter a abertura desse ciclo com 5 carbonos. Então, no local onde é formado o éter, é aonde advém o álcool, e no local onde tem o grupo OH, era antes o grupo carbonílico. Então, nós vamos ter o nosso grupo OH com 5 carbonos. E agora onde é o nosso grupo OH, será a nossa cetona, nosso composto carbonílico. Então, só para ter certeza, a gente pode fazer a reação de volta. Com isso, nós vamos formar o nosso ciclo. Então, esse é o nosso composto de partida. Agora, para o composto 2, temos fazemos a ruptura da ligação M-acetal. Aquele composto que deu origem ao éter é o nosso álcool de partida, e aquele composto que deu origem ao álcool é nosso grupo carbonílico. Portanto, observando para o álcool formado, nós temos a ciclohexanona. E no nosso éter, grupo OR, nosso ciclo hexanol. Para o composto 3, só confirmando, é isso mesmo. Veja que aqui nós não temos um M-acetal. O que nós temos aqui é um álcool terciário. Então, na molécula de partida, esse grupo já pertence a ele. Nesse caso, nós temos o nosso M-acetal, que é o nosso grupo OH e o nosso grupo OR. No caso, um grupo metil, metox. Então, fazendo a ruptura da ligação, nós temos que o composto de partida veja que o nosso álcool terciário permanece intacto. E nesse caso nós temos um nucleófilo, um grupo metox. Com isso nós terminamos nossa terceira estrutura. A nossa quarta estrutura é um M-acetal. Rompendo a ligação. Os reagentes são esse diol
e o nosso aldeído. Portanto, deixa eu desenhar aqui um pouco melhor. O nosso diol fará o ataque nucleofílico ao nosso composto carbonílico. E o último produto veja que agora a gente só tem um M-acetal. Nesse caso aqui nós temos um álcool secundário. Portanto, nós temos o nosso aldeído mais e com isso nós terminamos o exercício 7. Então, só dando uma revisada, temos no primeiro caso uma ciclização, no segundo caso um ciclohexanol reagindo com uma ciclohexanona, no terceiro caso um álcool terciário que permanece intacto e o metóx é o nosso nucleófilo. No segundo caso nós temos um diol, no quarto caso na verdade nós temos um diol reagindo com um aldeído. E no terceiro caso nós temos um álcool secundário reagindo com, não um álcool secundário, uma molécula que possui em sua estrutura um álcool secundário reagindo com um aldeído. E assim nós terminamos esse vídeo 2. Fiquem com Deus e até o próximo.